Bem-vindo aos amigos mais uma vez ao seminário de Odisseia Profética. Estamos estudando profecias de Daniel, Apocalipse e de outros profetas grandes e pequenos. E felizes porque vocês estão aqui em Nova York e também aqueles amigos que nos assistem online nas diversas redes. Good News Network, 3ABN, Amazing Facts TV, Hope Channel. Estamos fazendo muitos amigos aqui na cidade de Nova York. Tem sido muito bom encontrar com vocês, amigos. A lição de hoje à noite é muito importante. Eu acho que eu digo isso todas as noites, não é verdade? Deixa eu dizer de outra forma. A lição de hoje é capaz de transformar a sua vida se você assim o permitir. Porque vamos falar de algo que geralmente é negligenciado. Mas se você está aqui é porque você quer conhecer a palavra de Deus. Vamos falar do Santo dos Santos. Você já ouviu? Há um site onde você pode baixar essas lições, acompanhar os estudos. Há mais versículos e mais informações na lição do que somente assistindo a esta apresentação. E se você, além de assistir essa apresentação, preencher a lição, você vai poder compartilhar a verdade com outros. É o que Jesus quer que nós façamos. O nosso estudo fala sobre o Santo dos Santos. São ambientes meticulosamente controlados que filtram poluentes como poeira, micróbios transportados pelo ar e partículas de aerossol para fornecer um espaço com o ar mais puro da Terra. Muitas empresas possuem salas limpas para proteger a produção de produtos como semicondutores, nanobots, medicamentos e equipamentos médicos. Nessas salas praticamente livres de partículas, o ar externo passa por um poderoso sistema que descontamina o ar e, ao mesmo tempo, controla a pressão, a temperatura e a umidade. É um grande trabalho, porque um ser humano em movimento gera cerca de 5 milhões de partículas por minuto. Pensa nisso. É por isso que os trabalhadores em uma sala limpa devem usar macacões, botas, máscaras faciais e óculos especiais que não soltem fiapos. O desenvolvimento de salas limpas remonta à década de 1860, quando o cirurgião escocês Joseph Lister procurou limitar a presença de bactérias nas salas de cirurgia dos hospitais. Na verdade, a medicina se divide antes e depois de Lister. A propósito, se você não sabia disso, foi ele quem fundou o Listerine, né, o enxaguante bucal. Quando Deus estava se preparando para salvar o seu povo da escravidão no Egito e fazer deles uma família, uma nação, para informar sobre a salvação ao mundo, ele precisou fazê-los passar por um processo de purificação, levando-os para o deserto. No deserto, muitas coisas ali são esterilizadas pelo sol. E depois de alguns 200 anos vivendo como escravos no Egito, eles aprenderam muitos hábitos ruins. E uma das coisas que ele fez antes de dar-lhes os 10 mandamentos no Sinai, deu-lhes planos para um tabernáculo portátil. Vamos às ruas e ver o que é que as pessoas sabem sobre o santuário. Eu acho que o santuário significa um local seguro, um local de paz, um lugar de paz, um lugar de adoração. O antigo santuário da Bíblia era uma tenda e era usado para sacrifícios. O tabernáculo era usado para que Deus
habitasse no meio do seu povo. Dia eles estavam no deserto com Israel e os israelitas usavam para sacrifícios. O santuário real era onde estavam as duas tábuas de mandamentos entre os humanos, entre Deus. E eu creio que, eu lembro que o sábado também era parte da declaração que vocês são meus e eu sou de vocês. Era para que as pessoas se sentissem mais conectadas, mais espirituais, que se lembrassem do que estavam adorando. Muitas respostas interessantes, talvez um pouquinho de confusão. Pastor Doug, por que estamos estudando o assunto do santuário num seminário profético? Resposta: porque a profecia bíblica está repleta, cheia disso. Em Apocalipse capítulo 1, Jesus aparece em meio a 7 candeeiros. E depois aparece perto do altar. Logo em seguida, na Arca da Aliança, fala sobre o altar do incenso. A profecia de Isaías fala sobre o santuário. A profecia de Ezequiel. Se você tem a sua Bíblia aí, você precisa entender isso. Pelo menos um pouco disso. Vamos para Ezequiel, capítulo 43 e 44. Esses últimos capítulos falam sobre o santuário. Capítulo 43. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. Fala da dimensão do templo. Apocalipse diz para medir o santuário. Fala de uma fonte fluindo do santuário. E Apocalipse fala de uma fonte fluindo do trono de Deus. Capítulo 44. E então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário. Está em Isaías, está em Zacarias, em Daniel. Precisamos ensinar entender até mesmo os ensinos de Jesus. Vamos ver isso. Pergunta número 1. O que Deus pediu que Moisés construísse e por quê? Resposta: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Não se pode esconder da presença de Deus. Deus quer prover um lugar para que as pessoas possam observar sua presença. Quando Moisés subiu o Monte Sinai, ele passou lá 40 dias e 40 noites. Foram precisos 40 dias e 40 noites para Deus fabricar os 10 mandamentos? Não, algo mais estava acontecendo ali. Deus estava dando as leis, os estatutos e também a planta baixa do santuário. Salmo 77, 13 diz: os teus caminhos, ó Deus, estão no santuário, na versão Almeida Corrigida e Fiel. Que caminhos? Os caminhos pelos quais Ele nos salva. É por meio do santuário que nós vemos esses caminhos. Como que um prédio como o santuário, uma construção assim, revelaria algo? Vocês verão. No santuário era um local onde os sacrifícios aconteciam. E havia uma porta ali. Jesus diz: eu sou a porta. E trazia um cordeiro. E Jesus diz: eu sou o cordeiro. 1 Pedro 1:18. Não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado e incontaminado. O pecador levava o seu cordeirinho
colocava sua mão ali sobre o cordeirinho, simbolicamente transferindo sua culpa, e ali ele era sacrificado, o cordeiro. Pergunta 2. Onde Moisés obteve a planta do santuário? Será que ele se sentou, começou a sonhar e a construir? O que a Bíblia diz? Êxodo 25:40. Vê, pois, que tudo faças segundo o quê? O modelo que te foi mostrado no monte. Quem deu a Noé a planta do santuário? A planta da arca. Deus deu a planta para Noé. E assim como Deus também deu a Moisés a planta do santuário. É um design divino. Também lemos em Hebreus 8:5. Essas coisas são cópias das coisas celestes. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava prestes a construir o tabernáculo. Santuário, tabernáculo, templo são palavras intercambiáveis. Geralmente, quando falamos do tabernáculo, era o portátil. Olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. O modelo é um modelo de algo. How many of you young men, maybe young ladies, had a Matchbox toy car growing up? Oh man, some of you were deprived. How many of you had a Matchbox car? Come on, fess up. Quantos já tiveram Raise your hand when the pastor asks a question. Uma caixinha You know, Matchbox cars are de designed cartões? with lasers to be precisely, I think it's 1/50th of the size of the original. Essa caixinha tem o santuário que Deus construiu na terra. Ele é um modelo de um santuário celeste. E nós aprendemos sobre o plano da salvação por meio dele. Por exemplo, no santuário aqui na terra, havia anjos de ouro na arca. Será que Deus tem anjos de ouro lá no céu ou são anjos de verdade? São de verdade. Será que Deus agora está no lugar santo com anjos bordados em cortinas? Não, são anjos reais lá no céu. Aqui estamos vendo o primeiro tabernáculo. E eles conseguiam montar e desmontar e levá-lo de lugar a lugar. Fizeram isso por mais de 40 anos, até a época do rei Davi. Ainda operavam conforme esse tabernáculo portátil. Se tomarmos uma vista aérea, é bastante simples. Nós temos o pátio, o primeiro compartimento, o lugar santo, e temos o lugar santíssimo. Há 3 partes na salvação: justificação, santificação e glorificação. Somos justificados no pátio pelo sacrifício do Cordeiro. Aprendemos a santificação no lugar santo. Algum dia, você e eu estaremos na presença de Deus, habitaremos com Ele e estaremos no Santo dos Santos. Está descrevendo essa jornada. Há uma linha reta que não há outro nome por meio do qual importa que sejamos salvos. Jesus é a porta. Só há uma porta e Ele é a porta. Sabia que a célula de vida tem 3 partes também? O núcleo,
o citoplasma. Você pode analisar todas as partes, a natureza da criação de Deus, e o santuário pode ser relacionado a cada uma dessas coisas, até mesmo o nosso corpo. Mas eu não quero me adiantar aqui. Outro fato incrível. Eu ouvi falar de um pastor em Brasil que construiu um santuário de 300 milhões de dólares, o modelo de Salomão. Ele realmente trouxe as pedras importadas de Israel. Tentou seguir o padrão de muitas formas. Pergunta número 3. Vamos analisar diferentes compartimentos. O nosso estudo se chama O Santo dos Santos. Que móveis havia no pátio? Assim, queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor. Então, temos o altar de holocausto. Quando Moisés construiu o primeiro santuário e foi dedicado, ele orou, e desceu fogo do céu e fez iniciar o primeiro fogo do céu. E Deus disse, de agora em diante, vocês devem manter esse fogo sempre aceso. As lâmpadas devem ser acesas por meio desse fogo. Esse é fogo santo. Um dia os filhos de Arão disseram, isso não importa, fogo santo, ou fogo do acampamento, e eles usaram fogo do acampamento e desceu fogo do céu e os destruiu. E eles estavam bêbados quando tomaram essa decisão. Vamos falar disso depois. Era para ser fogo santo. Quando Salomão construiu o templo, desceu fogo do céu e fez acender o fogo ali no altar. They get these ideas from the holy fire that was in the ancient Hebrew temple. Fire ignited by God, you don't ever let it go out, you keep using that fire. The Olympic flame, a chama olímpica usam a mesma chama. Acho que agora é elétrica, mas para as tochas que levam de lugar a lugar, é daí de onde vem o primeiro conceito. O altar de sacrifício, ou de holocausto, era onde os animais eram sacrificados e representa o sacrifício de Jesus. Também representa a cruz de Jesus, o sofrimento dele. O que mais havia no pátio? Êxodo 30, 18, farás também uma bacia de bronze, com seu suporte de bronze, e deitarás água nela. Então temos o fogo e temos a água. O que a água representa? A bacia de bronze representa o batismo. O filho de Israel, antes de entrar na terra de Canaã, eles foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Jesus disse, você vai a ele da maneira como você está. Muitos dizem, eu vou primeiro me purificar para depois ir para a igreja. É como dizer para uma criança, você pode se limpar e depois ir tomar um banho? Não. Primeiro você vai a Jesus como você está e Ele purifica você. Muita gente diz, quando eu aceitar a minha vida, aí eu vou a Deus. E esse acerto nunca chega. É por isso que justificação é assim como se você nunca tivesse pecado. Justamente como você está. Eram escravos ao faraó, sacrificaram o cordeiro e isso desencadeou a libertação deles. Jesus disse, primeiro aceite o cordeiro e depois eu mostrarei a lei. O que vem em primeiro lugar? O cordeiro ou a lei?
o Cordeiro, somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Mas se nós o amamos, o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses. Eu sou aquele que te salvou da escravidão. Se tu me amas, guarde meus mandamentos. Nós o amamos, amigos, porque ele nos amou primeiro. O Cordeiro, Jesus, vem em primeiro lugar. Em seguida, eles passaram pelo Mar Vermelho, o batismo. E uma coluna de fogo apareceu. Na verdade, a coluna de fogo apareceu primeiro, bloqueou os egípcios e iluminou o acampamento. E Jesus disse: a menos que você nasça da água e do Espírito, o Espírito é o quê? O Espírito é fogo. Precisamos do batismo do Espírito e o batismo da água. Ambos estavam ali no pátio do santuário. Agora vamos entrar no lugar santo. Vamos descobrir o que havia ali. Quais eram os 3 móveis que havia no lugar santo? Temos também sobre a mesa da proposição. E essa mesa tinha 12 pedaços de pães, representando as 12 tribos. E eles eram trocados todos os sábados, mantidos sempre frescos. E Jesus é o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão que descendeu do céu. Mas Jesus também é o pão da vida. E Jesus também disse: eu vou dar pão para vocês e vocês vão dar pão para as pessoas. Então o santuário não somente nos mostra Jesus, mas também nos mostra o que devemos fazer ao modelar Cristo, ao seguir o exemplo de Cristo. Já lemos que simboliza Jesus, que é o pão da vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. E Cristo é a palavra encarnada. E do outro lado temos um candelabro. Alguns chamam de menorá. Quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venha às 7 a alumiar defronte do candelabro. E deveriam iluminar o templo ali. Quem é a luz do mundo? Jesus. E como que esse candelabro se mantinha aceso? Por meio do azeite nas lâmpadas. O azeite é símbolo de quê? Do Espírito Santo. E se você quiser ter sua luz resplandecendo, precisa ter o Espírito Santo. Cristo é conhecido como o ungido, aquele que tem o Espírito Santo. Ele diz em Mateus 5, ele diz: vós sois a luz do mundo. Nós refletimos a luz dele. Amém? Assim como a lua não tem luz própria, mas reflete a luz do sol, assim somos nós. Farás também um altar para queimares nele. Um altar para queimares nele o incenso. Eles colocavam o incenso ali no carvão e esse vapor, essa fumacinha passaria pelo véu e entraria na presença de Deus. Isso significa os méritos, o sangue de Cristo que torna nossa oração aceita. No nome de quem nós oramos? No nome de Jesus. E é o Espírito Santo que intercede em nosso nome. E o altar de incenso nos está contando sobre Jesus.
Em Apocalipse 5:8 também lemos sobre o altar de incenso ali. Que artigo especial havia no lugar santíssimo? Ou Santo dos Santos. Deuteronomy chapter 10. We'll first put the scripture on the screen here so you can say the answers with me. You folks are helping me teach the people at home that are watching by giving them the answers. He wrote on the tables according to the first Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, o quê? Os 10 mandamentos. Virei-me, desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera. E ali estão como o Senhor me ordenou. É a arca da aliança. E no topo dessa arca temos os querubins. Isaías em visão, em Isaías capítulo 6, ele diz que viu o Senhor no seu trono e eles clamavam, Santo, Santo, Santo. E a arca, a tampa dessa arca se chama propiciatório. Esse era o assento, o trono de Deus. Tem gente buscando essa arca da aliança dourada. Vamos tentar responder amanhã. Onde está a arca da aliança hoje em dia? Alguém, por favor, se lembre disso? Vamos tentar escrever essa pergunta. Por que é conhecido como o tesouro mais importante do mundo? Pela caixa de ouro ou pelas pedras dentro da caixa de ouro? Quantos achariam que seria muito legal se alguém descobrisse a Arca da Aliança? Isso empolgaria você? Por quê? Porque os 10 mandamentos estariam ali. Quantos gostariam de conhecer os 10 mandamentos? Quantos têm a Bíblia? Você pode conhecer os 10 mandamentos agora mesmo. O tesouro que estava na Arca da Aliança está nas suas mãos. Foi o que Moisés disse. Não está muito longe de você, a ponto de ter que ir para o céu e dizer quem vai trazê-lo aqui abaixo. Todos nós temos o tesouro da Arca da Aliança. Mas será que nós o escondemos no Santo dos Santos, aqui na mente? Onde é o Santo dos Santos? Escondi a tua palavra no meu coração. O coração não significa isso. Na verdade, às vezes significa assim. Descobriram que há neurônios no coração, sabiam disso? Outra vez eu conheci um homem. He survived. But the heart connected to the head. But the Bible says, as a man thinketh in his heart. A Bíblia diz, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Love the Lord with all your mind. Ah, meu Senhor, de todo o teu entendimento. You didn't think right. They knew the brain was up here. But so it's an expression. So the Ark of the Covenant had the 10 commandments. A Arca da Aliança tinha os 10 mandamentos. Deuteronomy 10 verse 4. Then I turned and I came down from the mountain and I put the tables in the ark which I had made. Pus as tábuas na arca que eu fizera e ali estão como o Senhor me ordenou. Follow me, friends. The ark, this box represented the container. Essa caixa representa o recipiente que contém a palavra sagrada. Cristo é a palavra encarnada. A vida de Cristo, a vida de Deus. Ele tinha toda a plenitude de Deus em forma corpórea, como diz a Bíblia. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no Santo dos Santos. E o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano. Isso era Arão. Moisés tinha um acesso especial. Levíticos. A Bíblia diz que o santuário de Deus era santo, bem como a vida de Cristo. Como os seus seguidores devem viver?
As he who called you is Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Enquanto todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Quantos aqui ficam um pouco intimidados quando Deus diz assim, sede santos? Quantos aqui acham que é difícil ser santo? Quantos acham que Deus vai nos ajudar a fazer qualquer coisa que Ele nos peça para fazer? Jesus disse que ia ser difícil? Sabia que a vida é difícil? Não vai ser fácil, é difícil. Mas o caminho dos transgressores é ainda mais difícil. A Bíblia diz que o caminho dos transgressores é difícil, mas ele diz, o meu jugo é suave, é leve. Mas o diabo é muito perspicaz. Os cristãos podem ter alegria, regozijo e paz que excede todo o entendimento. Jesus disse, eu tenho vindo para lhe dar a vida e vida em abundância. Amigos, eu vivi no mundo, eu sei o que tem por lá. E eu não vou voltar. Eu sou muito mais feliz lutando para viver com santidade do que quando eu vivia para o diabo. Vamos falar nas outras lições do que significa ser santo. Deus nos chamou a vida de santidade. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ora, quando Jesus morreu na cruz, o templo antigo se desfez. Jesus disse, está consumado. E quando ele disse isso, o templo, o véu se rasgou de cima a baixo, não precisávamos mais sacrificar cordeiros. E a Bíblia diz, agora vocês são os sacerdotes. Sabe qual era a função de um sacerdote? Ser mediador. Ele fazia expiação. Significa estar em uma única mente. Ter uma única mente, você e Deus. Devemos mediar, interceder, representar a Deus. Deus chamou a nação judaica para ser uma nação de sacerdotes. Como a rainha de Sabá disse a Salomão, o teu rei, teu Deus, é o Deus dos deuses. Eles deveriam ser testemunhas às nações, por isso estavam naquela localização geográfica. E Jesus disse que agora isso pertence não somente aos judeus, mas também aos gentios. Veja só o que acontecia no santuário. Temos uma porta, Jesus é a porta. Ele é o único caminho, verdade e vida. Esse altar representa a cruz. E Jesus agora vai para o batistério, a pia. Cristo foi batizado. Nós também aceitamos o batismo e entramos no lugar santo. Temos três coisas ali: o pão, a luz e o altar de incenso. São as três disciplinas da vida cristã. Devemos nos alimentar da palavra de Deus, na Bíblia. Devemos orar, o altar de incenso. E a luz, devemos deixar que nossa luz resplandeça e sermos testemunhas. Se você fizer essas três coisas, você não vai apostatar. Se ler sua Bíblia todos os dias, 5 minutos ao dia, vou orar também por mais 5 minutos. Você pode fazer mais que isso, mas comece com 5. Eu não quero assustar ninguém. Ore por 1 hora. 5, 10 minutos a Deus. Fale com o Senhor. Peça força. Leia a Bíblia. Não tem que ler tudo. Eu leio minha Bíblia todos os dias.
Oro todos And os I pray dias. every day, God will help me let my light shine. E oro todos os dias, If you Senhor, do those me things, ajuda a fazer com que a minha luz then you can resplandeça. get into the third apartment. Agora você pode entrar no Jesus is terceiro gonna come, compartimento. and you will live Jesus in the vai vir presence of God. e você And you will viverá na experience presença glorification de and a new Deus body. e experimentar You a and I are glorificação called e a um nation of novo priests. The corpo. whole sanctuary Você e eu is somos uma plan of nação de salvation. Do you see that? sacerdotes. O santuário todo I delineia think I've got o you plano with me de now, but I may salvação. lose you. What was it, a guiding principle for the clothing that God's priests would Qual wear? seria o princípio orientador para as Now we're talking roupas about holiness. We're que os gonna get into sacerdotes these de visions, Deus practical things. What usariam? does it mean today, Vamos in entrar nas coisas 2024, práticas. at the O que time of significa this para word, hoje, em 2024, na época dessa Exodus gravação, 28:42, the priests had special garments. Doesn't mean os we sacerdotes wear tinham special garments of the priest. vestes Notice especiais. what it said. You will make for them linen trousers to cover their what? Faz-lhes também calções de linho para cobrirem a They'll pele reach from the nua. waist to the thighs. Irão da cintura Nor às shall you coxas. go up by steps to my Nem altar. subirás God por said, degrau ao a lot meu of altar, ancient- diz you ever seen Deus. the pyramids in Egypt? A lot of the pyramids in Egypt, Muitas das and the pyramids pirâmides in no Central Egito America, they were e steep, na and you América go up the steps, Central, and you could kind of see up the dress. dá para He said, ver "You will not o go up vestido steps to my altar, de lest alguém you que sobe expose ali. your nakedness." Nem subirás por degrau ao meu altar para que a tua nudez não seja ali Should exposta. Christians be Será modest? que Deus se importa com a nossa What does the modéstia? Bible say? Os cristãos devem It's ser a guiding modestos? O que principle. diz a Bíblia? That we É um want to princípio represent the Lord. norteador. And that would mean in the clothing that we wear. God doesn't want us, you don't have to dress in burlap. But a Christian Não devemos clothing nos should vestir not com be burcas, flamboyant. mas a And roupa cristã there deve should ser be diferenciada. modesty in what Deve we haver wear. modéstia naquilo que a We gente should not veste. be dressing for the purpose to attract. Não devemos or nos highlight vestir com o our propósito de sexuality. atrair ou Now I know a lot of ladies right now just enfatizar nossa looking sexualidade. at their watch. Tem muitas Because mulheres you know what? agora The olhando para o relógio. advertising, everything you see, Sabe? the advertising, always Tudo when que a you're on the gente cover, vê na and it's publicidade, like, essas "You look mulheres sexy." nas capas, é para que It's você almost like we're pareça being mais sexy. bombarded with that image. But what did Jesus Estamos say? sendo If a bombardeados man com essas looks on a woman imagens. and lusts in his Mas heart, Jesus diz que he's se um committed homem adultery. olhar para uma mulher Are those my words or Jesus? cobiçando no seu coração, So then if a man or a woman já dresses adulterou com specifically ela. for the purpose of trying to sexually arouse someone else, is that what God wants us to do? Now, you don't hear sermons like this very often, do you? A gente não ouve sermões assim, mas será que é o que a Bíblia está dizendo? É. Now I know there are some people out there, they're perverts. No matter what you think, no matter what you wear, they're going to think wrong. So, you know, you can take it too far. God's not saying you got to dress in a burqa. Are you all with me? Deus não está dizendo que você tem que se vestir Karen and I were in the de Middle East burca. earlier this year, and we saw the girls go down Nós to the estivemos swimming no pool, Oriente and they had Médio burqas on. You're going to drown like este that. ano It's just not practical. And I didn't e mean kind, but I mean, essas so pessoas I hope you mergulhando de understand, burca you know, use just good correm o judgment risco de se afogar ali. in what you Eu wear. não quero The ser Bible says, Paul, mal New Testament, he compreendido. says, be an example to the believers in word, conduct, love, and in spirit, in faith and in purity. Does the Bible discourage believers from wearing jewelry and fancy clothing? A Bíblia desencoraja os crentes a usarem joias e roupas caras e That the extravagantes. women and the men 1 adorn Timóteo themselves 2:9. What kind of apparel? Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, but that which becomes righteousness, good works. Did God have gold in the temple? Deus tinha Was ouro gold no on the templo, outside or the inside? o ouro estava fora ou On the dentro? inside. God Dentro. wants us to have the gold on the inside. Deus quer que tenhamos o ouro 1 por Peter dentro. 3:3. 1 Do not let Pedro your 3:3. adorning be merely outward Não seja o arranged in the adorno hair, da wearing sua the esposa gold, o putting que on é fine exterior, apparel. Christians como often frisado de cabelos, adereços de ouro, But rather aparato de let it be vestuário. the hidden person of the heart, Seja, porém, o homem with an interior do incorruptible coração, beauty of a unido ao gentle and quiet incorruptível spirit, which is traje very precious in de um the sight of espírito God. manso e It needs to tranquilo, be the que é de inward grande adorning. valor I diante don't de know how Deus. many of you remember a few years ago, a lot of televangelists got in trouble Muitos with televangelistas há immorality. alguns anos tiveram problemas com They imoralidade. were living one life on the outside, Viviam uma they were vida living another exterior life in e private. outra vida privada. And you know, they began to ridicule their expensive clothing. They're E telling começaram a everybody to send their money to ridicularizar ministries. a Someone wrote a song a and maneira said, como "You should gastavam wear suas Rolex." roupas.
Any of you remember that? E alguém escreveu And uma they began música. to mock Será que Jesus usava Rolex? because of their E flamboyant começaram a dress, their zombar de extravagance. cristãos por causa da extravagância dessas pessoas. Amen? Amigos, não queremos viver assim. We want to be sure and that we're representing Jesus in what we wear and dress with Queremos simplicity. ter certeza de que estamos In that day, the Lord representando will take away, Jesus this in Isaiah em chapter tudo 3, que usamos. talking about the daughters of Israel that were proud and puffed up. Read it for yourself. In that day, the Lord will take away Naquele the dia tirará o finery, Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos, os pendentes e os braceletes, e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos, Did you know that when God made you, He made you os sinetes e as joias pendentes do nariz? of holes in your body? Sabia que quando Deus criou você, Ele Did you know criou that? com o número You perfeito know, de when a man was furos no possessed seu by corpo? devils, Sabe que quando um homem era possuído por demônios, when the prophets ele of Baal wanted to get their God's se attention, they jumped perfuravam, on the altar, they os started profetas de piercing de themselves. Baal começavam a se perffurar para conseguir a atenção dos seus deuses. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu sei que tem pessoas aqui vestindo, usando joias, e há pessoas aqui usando joias, mas a Bíblia fala de joias. Tatuagens, a Bíblia fala de tatuagens. Pastor Doug, what are you saying? Am I lost? No. Mas, pastor Doug, o que o senhor está dizendo? Eu estou perdido? By the Não. blood of Jesus. Todos sem o sangue de I'm Jesus saying that estaremos God is calling perdidos. us to a higher standard, O que eu friends. estou Amen? dizendo é que Deus está And nos you don't chamando hear para anybody talk about the word of God nível anymore, 'cause it just can get you, it makes you mais feel uncomfortable if elevado. you preach the truth. But the Bible says we should not be riddling ourselves with holes and tattoos A Bíblia and diz que jewelry, nós não deveríamos nos as though we're perfurar going to make e nem ourselves fazer more valuable tatuagens. somehow. Será que a gente quer se You are tornar um precious pouquinho mais because the Son of valioso God de alguma died forma? for you. Você é Not because of your precioso gold and your porque o silver, Filho de Deus not morreu por because of você, how you advertise não porque our tem God. ouro ou prata Your pendurado body em is a você, temple of God. ou pelo que há We're a anunciado nation no of seu kings and corpo. priests. Somos uma nação de What common sense reis e rule did God have sacerdotes. for priests and kings, prophets to Que maintain regra de holy bom conduct? senso Deus tinha para sacerdotes, Listen to reis e this, profetas Leviticus 10:9, manterem do uma not drink conduta wine or santa? intoxicating drink. You or Vinho your ou sons bebida with you forte, when you tu e go teus into the filhos não tabernacle of bebereis meeting, quando lest you entrardes na die. tenda da congregação, para It que shall be a não statute morrais. forever throughout your generations. Estatuto This perpétuo was será spoken isso of the sons of entre Aaron as when drunk, vossas and they offered gerações. fire. Fire came down from God out of Isso heaven foi and depois que devoured os them. filhos de Arão What does fizeram the isso. Bible say? Since we're a nation of kings and priests, it is not for kings to drink Não é wine próprio dos or reis, ó princes Lemuel, intoxicating não é drink, próprio dos lest they reis drink beber and forget vinho, the law nem and dos príncipes pervert desejar bebida justice forte, para que of não all the bebam afflicted. e se esqueçam da lei e Does pervertam o drinking direito de alcohol todos raise os your aflitos. perception and your IQ, or does it inhibit your Beber reflexes and your álcool thinking? aumenta o seu When King QI David wanted Uriah e sua to go percepção, against his conscience, David should ou never have done this, tira a he nossa tried to atenção. make him drunk. You know how many men have tried to make women drunk so they could take advantage of them? Quantos homens já And they tentaram would go and maybe embebedar vice as versa, mulheres no. para tirar Women might vantagem try to make delas? men drunk, too. E também vice-versa, It quem works sabe? both ways. I'm not trying to be, unfair in this. But I think we all know that Acho que and todos that nós was the drug sabemos. of choice in Bible times, but there's a lot of other drugs today, right? Should we be using these things, or does God want us to have Deveríamos our usar senses? essas coisas ou Deus There's a quer que whole nós generation that usemos the devil is nossa taking razão? control of because their minds Há are so toda uma befuddled with geração alcohol and drugs. em que o diabo está tomando controle porque a God vida wanted dessas John the pessoas Baptist to be filled está with the Holy afundada Spirit. em What was álcool the e drogas. instruction that he was given? For he, Qual foi a John the Baptist, instrução? shall drink neither wine nor strong drink. Pois Why? ele será He will be grande filled diante with do what? Senhor, não beberá Holy vinho Spirit. nem bebida forte, Walking será down the cheio street do this week, Espírito I saw a Santo. sign in front of a store. Beer, wine, and spirits. It was not the Holy Spirit. It's a different spirit. Eu vi uma People placa start que drinking dizia alcohol and they get a cerveja, different spirit. vinho e espíritos, que quer dizer também Over bebidas half the people alcoólicas. that are in prison São now espíritos are victims of diferentes. crimes committed under the influence of alcohol. Over half of the domestic abuse, alcohol is involved. Mais da metade de abuso doméstico, álcool está envolvido. Mais da metade das pessoas dos acidentes Who wasn't using alcohol. nas rodovias, álcool.
Mais da metade das pessoas que estão em salas de emergência no hospital, pronto-socorro, álcool. Doenças mentais, álcool. Quanto de álcool um cristão deveria consumir? Noé bebeu vinho e andou nu. Ló bebeu vinho e se deitou com uma de suas filhas, com suas filhas. Jesus transformou água em vinho, alguém diz, mas foi vinho novo. Na Santa Ceia, e disseram, você guardou o melhor para o final. Esse vinho novo é não fermentado. Deus fez distinção em relação a quais animais seu povo poderia sacrificar e comer? Será que um porco? Um abutre? The difference between clean and unclean animal was not just for Jews. Sabia que a diferença entre animais limpos e imundos não era somente para os judeus? O que é que diz a Bíblia? Gênesis 8:20. Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves que tipo limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Isso foi depois do dilúvio. But he took the clean animals by 7, the unclean animals by 2. A questão é que os animais limpos foram levados em 7 pares e os imundos, um par somente. Eles só comiam os animais limpos. Quantos aqui não são relacionados a Noé? Precisamos conversar mais tarde, porque estamos vendo esses vídeos sobre UFOs. Todos, de alguma forma, somos relacionados a Noé. Todos somos irmãos e irmãs. Se eu tiver um acidente automobilístico e você tiver o mesmo tipo sanguíneo que eu, você pode salvar minha vida. So, I know some of you are thinking, Pastor Doug, are you telling me that we're supposed to eat clean animals? If you're going to eat the animals, eat the clean ones. Pastor Doug, se você vai comer animal, algum tipo de animal, coma os animais limpos. And it has cloven hoof and it chews the what? The cud. It's a clean animal. Clean animals. O animal limpo é todo que tem unhas fendidas, o caco se divide em 2 e ruminam. Os camelos não são limpos. O porco não rumina. São abominações. I know some people have pigs, they're smart. Some people have dogs, they're smart too, but I'm not eating my dog. The Bible says they are scavengers. A Bíblia diz que os cães, os porcos, eles são os lixeiros da terra. Among the sea life, God says it needed to have what? Dentre a vida marítima diz que deveria ter barbatanas e escamas. E as regras para pássaros eram mais simples. Deveriam ser aves forrageiras, como as galinhas, os perus. Quick guide there, the clean, the unclean. You're not supposed to be eating pigs and rabbits and shellfish. Shellfish live on the bottom. They're scavengers. Nem frutos do mar, porque vivem no fundo do mar. São também lixeiros. Atos capítulo 11. Pedro teve uma visão. E Deus disse, não chamem aquilo que eu chamei de limpo como imundo. E Pedro não sabia o que significava a visão. E os gentios bateram a porta.
E Deus dizia, Peter não o never chame takes de anything imundo. out of this sheet Eu quero and que o eats it. evangelho vá para 3 eles. times this sheet full of Pedro unclean nunca animals comes pega down, algo and God desse says, lençol "Rise, e kill and come. eat." Peter says, listen to what Peter says. Not so, Lord. E Your Pedro word diz, forbids it. I have não, a never tua palavra eaten- I have never proíbe. eaten anything common Eu unclean. This is jamais 34 AD. After comi 3.5 algo years of following Jesus, they never impuro, saw Jesus eat imundo. anything unclean. Peter's wondering Isso é em what the vision 34 means. depois de He Cristo. later tells the church, God has shown me not to call any man Por fim, ele unclean. diz, That's Deus how me Peter mostrou interpreted that vision. para Had não nothing to do considerar with food. He nenhum never took homem anything out and ate imundo. it. Foi The assim Jews que were Pedro calling the interpretou Gentiles unclean. a visão. Pigs do not become clean when you become a Christian. Os porcos não se tornam limpos quando você se transforma num cristão. Do you care Quantos what your kids aqui eat? são pais? Se importam com o que seus filhos You comem? say, but Pastor Doug, I thought as long as I pray over it, it's okay. Mas, pastor Doug, eu achava que se nós orássemos, Deus abençoaria. Yeah, some things in the Bible are sanctified as food, the clean ones. Some things are not Tem sanctified. coisas na Bíblia que são Otherwise, when your santificadas kids como getting ready alimento, for breakfast, and they os take limpos. their sugar frosted flakes and they put in their Cocoa Puffs and then they put maple syrup on top and you go, what in the world are you doing? Wait, I haven't added the ice cream yet. And you say, you can't do that. Oh, but wait, I'm going to pray, Mom. I'm going to ask God Imagine to o seu bless filho it. colocando It will todo be tipo de okay. doces You know what that's called? e sorvete, e mel e açúcar. Will we mock God? Mas eu vou orar, You know, the papai. Bible says, what you sow, you're going to reap. The idea that you Isso can é pray zombar away das cholesterol, leis weight, da and food, and casa. you're not going to have heart problems is mocking God. Isso é zombar de It Deus. does matter what Achar you que eat. você pode se alimentar de Your body qualquer is the coisa temple of the Holy e não Spirit. ter um problema Number 11. cardíaco ou qualquer outra What coisa does assim. God say about the eating of unclean food? Is it a serious offense? É uma ofensa But grave you para know Deus? that your body is the what? Acaso não sabeis que o vosso The temple of the corpo Holy Spirit who you have é in you, santuário do Espírito which you have Santo que from está em God. vós, o qual You are tendes not da your parte own. de You are Deus, bought with a e que price. não sois de vós mesmos? Do you not know that you are the temple of God? Não 1 sabeis que Corinthians sois santuário de 3:16, Deus and the Spirit of God e que o dwells in you. Espírito If de anyone Deus habita em defiles vós? the temple of Se God, alguém destruir o him santuário will de Deus, God Deus o destruirá. destroy. Listen to this, friends. Escutem só isso, Isaiah amigos. 66, verse 15 and verse 17. For behold, Verso 15 e the 17. Lord Porque will come eis que o with Senhor virá em fire and with fogo, his chariots e os and seus with a carros whirlwind. como um torvelinho. Those who Os que se sanctify santificam e se themselves, purificam, eating swine's flesh, que comem and the carne de abomination and the porco, mouse, if you're gonna be coisas eating ham sandwich, abomináveis hope that e you eat ratos mouse burger serão also. consumidos. Because God puts rats and pigs in the same category. Porque ratos e Swine's porcos flesh and the mouse estão and na the mesma abomination categoria. will be consumed São coisas together, says the Lord. abomináveis, When disse you Deus. read in the book of Daniel, book of prophecy, first chapter, you know what Livro they're de tested Daniel, on? livro profético, Food. primeiro capítulo, sabe qual é o The first teste thing that deles? happens in this book of prophecy, Alimentação. is they're being fed Babylonian food. They said, "We will not defile ourselves with Eles the disseram, Babylonian nós food não or the vamos wine nos which the contaminar king drank." com a comida babilônica No, but they'll get in ou trouble. They said, "We're o not vinho gonna do que o rei toma. Because they stood up, it says the king tested them and they were 10 times wiser. E depois de um momento, o rei os testou e eles eram 10 vezes mais sábios que mais God sábios said to Adam and Eve, que qualquer "Don't outro. eat something." And they ate something they weren't supposed to Sabe eat. por que estamos Don't nesse tell me mundo that assim? Jesus came so you can eat anything that crawls across your plate. Porque Deus disse certa vez, não coma alguma coisa para Adão e Eva. I know this is shocking. E eles some of you are comeram. hearing this for the first time, but it's biblical. You need to read the lesson. Você precisa ler a lição. It does matter. I'm 67 years old. Got, Eu tenho 67 anos de 9 idade, grandchildren. Changes all the time. 10. 9 netos, 10. Muda o tempo inteiro And isso. I am in good health. E eu estou em boa saúde. I don't do back handspring anymore. Some of you remember I did that 25 years ago. Eu fiz Well, I play o racquetball meu and I salto dive for the mortal ball. há 25 anos atrás. Yeah, wait, both ways. Do outro lado agora. So, for an old guy, I'm in pretty good shape. You can ask Pastor Ross. Aham. I Para could alguém probably já da minha idade, eu outrun estou em most boa of the forma. teenagers here in 50 yards and beat them. Eu consigo correr mais rápido que muita gente aqui. And I follow these biblical principles and it gives you better health. Eu sou longer vegetariano life. há By the muito way, if you tempo. didn't know it,
Seventh-day Adventists live 10 Os years adventistas do longer than sétimo dia, se average, vocês and não sadly, sabem, most Adventists eles don't vivem follow everything they should. 10 anos They don't eat mais the unclean food, que a but they eat a média whole da lot of sugar. população americana. If we'd follow these things, we got a Infelizmente, member of our se church, todos seguíssemos isso, né, seríamos still teaching. todos assim. and he's still traveling. What should a Christian choose to think about? O que o cristão deve decidir Now we're pensar? talking about the mind. We're talking Agora about vamos where falar it all sobre a begins, mente, holiness. onde tudo começa, a santidade. Philippians 4 verse 8. Filipenses Whatever 4:8. things are Finalmente, true, irmãos, tudo que é whatever things are verdadeiro, noble, tudo que é whatever respeitável, things are tudo que é just, justo, whatever things tudo are que é pure, puro, whatever things tudo que é are lovely, amável, whatever things are tudo que é de good, boa if there fama, be virtue, se alguma if there be virtude há praiseworthy, e se algum louvor meditate existe, on these seja things. isso que ocupe o vosso pensamento. The Bible says, David said, I will set nothing wicked before my eyes. Be careful. Não what you porei watch coisa and injusta what you diante dos think. meus olhos, disse Davi. We are a society surrounded with screens. Somos uma sociedade rodeada de telas, telefones, iPads, computadores. Até no banheiro tem alguém querendo vender alguma coisa pra gente. E como cristãos, precisamos pensar nas coisas lá de onde? Lá do alto, não das que são aqui da terra. Jesus nos disse que o pecado se origina na mente. Ele quer a sua mente, quer o seu coração. Nos dias de Noé, até os pensamentos do coração deles eram maus continuamente na época do dilúvio. Deus está nos chamando à santidade. Quantos querem dizer, Senhor, por tua graça, quero fazer mudanças na minha vida? John vai cantar uma música especial. A Bíblia diz que você é um santuário. Pergunta 13. O que a Bíblia diz sobre o comportamento mundano? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Ele nos chama a vida de santidade. Quem quer uma vida assim? Amém. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, and with thanksgiving I'll be a living sanctuary, Lord, for you. Amen. How many of you tonight want to say, Lord, I want to present Quantos myself a querem dizer, living Senhor, sacrifice. eu quero ser I want to be among your sacrifício vivo. kings and priests. Eu quero estar Make me holy. I'm coming just like I am. entre reis e He says, be sacerdotes. holy. That means you Faz can de be mim what he wants santo. you to be. You believe it? Se ele disse que eu posso Amen. ser, Senhor, eu posso ser pelo We're going to poder talk dele. about this again tomorrow night. I want to tell our Falaremos friends mais before sobre we isso go off amanhã à the air. noite. Don't Antes de miss our sairmos, lesson